Oi. Vamos falar hoje sobre a alta idade média. Deixa eu pegar aqui o livro rapidinho. Eita, quase rasgou. Né? Meu Deus. A alta idade média. Vamos lá. Bom, nós começamos aí com a questão do feudalismo, né? Então, ele fala que durante muito tempo a economia mundial passou por um crescimento e fortalecimento em suas atividades. Na pré-história havia um modo de produção comum, né? Isto é, tudo que se produzia era dividido coletivamente. E com o tempo começou a se gerar o chamado excedente de produção, né? Mais precisamente no período de transição do Neolítico para a Idade dos Metais. E foi justamente o excedente da produção, né, o que sobrava após alimentar o povo, que fez surgir o comércio, e mais lá na frente, o capitalismo, né? Porque até então, o comércio, nesse período aí, era feito através de trocas, né, sem utilização de moedas. Só que o comércio foi crescendo, né? As civilizações como Roma, Grécia, Fenícia foram substituindo as caravanas por rotas do mar Mediterrâneo. E aí, a partir do século III a.C., o comércio tinha se fortalecido, surgindo inclusive bancos que concediam empréstimos a serem pagos com juros, né? O uso da moeda consolidou as relações comerciais. E as disputas pelas rotas comerciais passaram a gerar grandes conflitos, como foi o caso das guerras púnicas, né, entre Cartago e Roma. Né? Bom, durante o governo do imperador Otávio Augusto Romano, Roma havia atingido a grande extensão de terra com comércio forte e lucrativo sob seu controle. Né? O crescimento comercial passou por uma fase de grave crise, e aí a queda do Império Romano do Ocidente foi o principal motivo para que o comércio entrasse num período de estagnação, né? E surge aí o modo de produção feudal, né? Que aparece no período em que o mundo vivia incertezas diante da queda de Roma. As bases econômicas feudais passaram a ser unidades de terras compostas de lotes, que eram chamadas de feudos. Cada feudo tinha sua vida autônoma. Não existia comércio em boa parte da Europa, apenas troca de alguns produtos entre os feudos. E muitos historiadores defendem a teoria de que a estagnação do comércio só se deu a partir desse momento. Né? Essa fase em que o comércio quase desapareceu e que as unidades políticas viraram feudos é o que a gente chama de feudalismo. A origem do feudalismo e a forma como se originou economicamente vem de heranças da Roma antiga e dos povos germânicos. Então, nós temos aí o colonato, o comitatus e o beneficium. Né? O colonato, ele fala da questão de que, devido às crises, né, os grandes proprietários tinham dificuldade de produção, também tinha uma crise escravista, né, porque muitos colonos de terra, os seus senhores não podiam mais sustentá-los e acabavam dando a liberdade. Né? E aí os camponeses e a parte das pessoas que viviam nos centros urbanos passaram a migrar para as terras das grandes propriedades, né? Trabalhando em troca de proteção e uma pequena parte do que se produzia para o sustento de sua família. Em contrapartida, esses trabalhadores não poderiam abandonar as terras, estavam presos a elas. Né? Dessa forma, o sistema de colonato lançou as bases das relações feudais. No comitatus, né,
que vem sobre a questão da invasão dos povos, né? Os germanos não conheciam o Estado organizado e não tinham uma economia voltada para o comércio ativo. Eles se organizavam no sistema tribal e de clãs, né? Então, o comitate seria nada mais do que uma aliança baseada na fidelidade e lealdade entre os chefes militares que comandavam politicamente os germânicos e seus guerreiros. E aí, esse juramento militar deu origem ao que a gente chama de suzerania e vassalagem. Benefício. Outra relação socioeconômica herdada dos povos germânicos que influenciou as bases do sistema feudal. Né? O benefício consistia em trabalhadores camponeses usarem as terras cultiváveis para seu sustento e, em troca, tinham de pagar a forma da produção agrícola, tributos e impostos. Ou seja, a maior parte de tudo que eles produziam era destinados aos donos das terras. Se a gente parar para analisar, não mudou muita coisa para hoje, não, né? Não mudou muita coisa, não. Vamos para o feudo. Bom, vamos lá. Com a queda do Império Romano do Ocidente, o bem mais valioso passou a ser a terra, né? O comércio praticamente não existia mais. Sendo assim, a economia enfraqueceu. Houve um processo de ruralização e a repartição da terra. Cada propriedade dessa formava um feudo, que era a base principal do sistema feudal. Geralmente, essas terras eram cedidas a militares e guerreiros para que estes pudessem levar segurança ao feudo em troca de parte da produção agrícola. Quem doava as terras em troca de favores era considerado suzerano. E quem recebia as terras, tendo em vista garantir fidelidade e proteção, era o vassalo. O proprietário do feudo era chamado de senhor feudal, né? Havia uma cerimônia, né? Para estabelecer o juramento de fidelidade entre o vassalo e o suzerano, né? O senhor feudal respondia política e economicamente pelo seu feudo, né? Mas também se estabelecia domínio sobre seu feudo. Ele não se metia no feudo alheio. Né? A Europa ficou descentralizada, sem o controle político de figura de imperador, e diante disso, né? E sem um conjunto de leis e regras que pudessem estabelecer limites para as ações políticas, econômicas e social, se criou o direito consuetudinário, que significa dizer que suas bases deveriam ser os costumes e as tradições de seu povo. Bom, como a gente pode ver nessa imagem aqui de baixo, os feudos eles estavam divididos em 3 partes. O manso servil, o manso comunal e o manso senhorial, né? Bom, o manso senhorial, o nome já está dizendo, eram terras do senhor feudal. 1/3 das terras do feudo, né, os camponeses teriam de trabalhar nelas durante alguns dias da semana. E tudo que era produzido aqui, ó, era entregue aos senhores. O manso servil, o nome também já diz, né? Do servo. Deveria ser, mas não era. Bom, embora essa terra fosse do senhor, esse manso era cedido para que os camponeses produzissem bens de consumo para sua sobrevivência. Ainda que essas terras não fossem férteis, o senhor feudal cobrava parte do que se produzia em troca do uso desses lotes. E o manso comunal, né, eram as terras comuns a todos os moradores dos feudos.
Geralmente eram bosques ou pequenas florestas onde caçava, pescava, se retirava madeira, mel, né? Também serviam para criar galinha, né? Porcos, boi, cabras, que eram muito comuns nessa época. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui para vocês verem aqui. Dá para a gente ter uma base. Vamos lá. Organização social, né? A pirâmide social. Como era essa pirâmide social? Observe que nesse período aí quem comandava era a igreja. Então quem estava no topo lá era o clero, né? Através do papel papa, né? Abaixo vinha a nobreza e depois os camponeses, que eram divididos em forma, né? De acordo com a sua função. Lembrando a vocês que a sociedade era rigidamente estratificada, né? Não havia mobilidade social. Se você nascesse nobre, mesmo que você perdesse todo o dinheiro, você morreria nobre. Se você nascesse camponês, independente do que você se tornasse na vida, seja lá o que fosse, ganhasse uma herança, ficasse hipermilionário, você sempre iria ser um camponês. Não havia essa modificação, essa mobilidade social, né? A única possibilidade de mobilidade social tinha a ver com a relação de sucerânia e vassalagem, quando o nobre mais rico cedia terras a um nobre mais pobre e este se tornava vassalo do outro. O clero, olha o que eu acabei de falar sobre o clero, a Igreja Católica. Pronto. Bom, mais do que funções religiosas, o clero desempenhou um papel político que mantinha firme as bases do sistema feudal. Fazia com que, inclusive, os servos não contestassem a sua situação de servidão coletiva, né, pelo fato de estarem presos às terras dos feudos. Certo? Bom, observamos que Roma passou por transformações sociais, políticas e econômicas, né, enormes. E o imperador Teodósio estabeleceu em 391 d.C. o cristianismo como religião oficial de Roma. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A partir do século VI, a igreja se fortaleceu a ponto de vários mosteiros e ordens religiosas se multiplicarem em toda a Europa, né? Que estava relacionada às questões políticas, já que a igreja apoiava os feudos, e os feudos criavam suas paróquias e templos, né? Onde os padres e os bispos poderiam ensinar as ideias cristãs, né? Era uma aliança que tanto os senhores feudais quanto a Igreja Católica se beneficiavam, né? Convenceram a sociedade feudal, que passava por uma grave crise, a seguir o cristianismo, além de tentar se adequar a uma nova forma de organização socioeconômica, era muito difícil. Mas a Igreja Católica ela buscou controlar a religião e os cultos por meio do medo e não da fé. Havia regras e punições para quem as descumprisse. A salvação só estaria garantida para quem seguisse a igreja, né? Segundo esta, aqueles que contestassem o cristianismo iria para o inferno. Visando estabelecer um maior controle sobre os feudos e os reinos, a Igreja Católica passou a usar a figura dos santos, né, que os primeiros foram os apóstolos. Quem cultuasse esses santos teria suas terras protegidas, livres de catástrofes como guerra, pragas, enchentes, raios e incêndios, né? E isso dava condições à Igreja Católica, né? Mais precisamente na figura do Papa, de controlar os nervos, as nobres,
os nobres e o povo em geral, que passava dificuldade. Os cultos eram realizados em latim, embora soubesse que a maioria da população não sabia ler nem escrever, e isso tudo favoreceu a igreja, né, visto que puderam influenciar diretamente a política exercida durante o período do feudalismo. Né? Vamos para uma outra base, que é a nobreza. Bom, a função principal dos nobres era participar das guerras e da proteção dos feudos, como pagamento pelos lotes de terra recebidos. Em outras palavras, os reis cediam terras em troca de favores militares dos nobres. A nobreza era composta por aristocratas que possuíam terras produtivas, em sua maioria senhores feudais, mas que também tinham direitos políticos. E aí nós temos a alta nobreza, que era o príncipe, duque, conde, e a baixa nobreza, que era visconde, barão e cavaleiros, né? Então, o duque era geralmente chefe militar, que comandava a tropa dos reis. Tinha certa autonomia política e recebia o título e as funções do próprio rei. Condes eram praticamente funcionários do rei, uma espécie de consultor que poderia ser militar ou civil. Era de extrema confiança para o poder real. Marqueses eram funcionários do período do Império Carolíngio que tinham a função de cuidar e defender as fronteiras desse reino, como também dos principais feudos. Era um título específico desse império. Barões, todo nobre que se adquirisse terras deveriam diretamente dos reis, recebia esse título que era simbólico, isto é, não concedia função social ou política. Cavaleiros, nobres e grandes destaques durante o sistema feudal, eram guerreiros que portavam laços, portavam lanças, escudos, espadas e montavam a cavalo. Por terem terras, os camponeses trabalhando nelas podiam se dedicar à terra. Nesse período, ser um cavaleiro era uma honra inigualável. A terceira classe do período feudalístico, que era os camponeses, também chamado por servos. Bom, do ponto de vista quantitativo, os camponeses eram a maioria na sociedade feudal, mas em termos do sistema eu me perdi. Ai, Jesus, que calor esse, eu estou passando mal, tanto calor. Vamos lá, vou repetir, viu? Os camponeses, que também eram conhecidos como servos, eram a maioria na sociedade feudal. Mas em termos de direitos políticos, econômicos e sociais, praticamente eles não existiam. Né? A partir do século III depois de Cristo, eles começaram a trabalhar em terras de grandes proprietários em troca de proteção e de uma parte da produção para poderem se alimentar, o que a gente já mencionou como colonato. Com a queda de Roma, essa situação se consolidou. Os feudos passaram a usar o regime de servidão coletiva. Né? Nesse regime, os camponeses também trabalhavam nas terras dos senhores feudais, em troca de uma pequena parcela do que produzissem e de proteção. No entanto, como foi dito, de forma alguma, poderia deixar o feudo. Né? Não eram escravos, pois poderiam ter uma vida independente, mas sem sair dos limites territoriais que eram impostos pelo senhor feudal. Bom, os servos, para poder viver nos lotes dados pelos senhores feudais, tinham de pagar vários impostos e várias obrigações. Né? E isso gerava muita miséria e fome para os camponeses, que não tinha outra saída senão pagar tributos. Né? E aí nós temos os 6 principais, que era corveia, talha,
banalidade, captação, tostão de Pedro e mão morta. Né? A corvéia era um trabalho realizado nas terras dos senhores durante vários dias da semana. Era obrigatório e a produção ficava com o senhor do feudo. Na talha das terras cedidas pelos senhores feudais aos servos para que produzisse seu alimento, também era cobrada uma taxa, né? A talha, que era uma parcela do que se produzisse no manso servil, que deveria ser entregue como forma de pagamento aos senhores feudais. Já a banalidade, né, que era outra obrigação que determinava pagamento na forma de produção de bens de consumo, o uso de qualquer ferramenta no cultivo resultava nessa taxa. Captação era o imposto pago por cada integrante familiar dos camponeses residentes no feudo. Além disso, ainda tinha o tostão de Pedro, né, que cada família camponesa teria de pagar o chamado dízimo, ou seja, 10% daquilo que produzisse a igreja. Se não pagasse, ela não seria abençoada e acabaria todo sem o... Ai, meu Deus. Ai. Bom, tostão de Pedro... Acabei. Deixa eu falar aqui de novo que eu me atrapalhei. Cada família camponesa teria de pagar o chamado dízimo, ou seja, 10% daquilo que produzia da igreja. Se não pagasse, não seria abençoada e acabaria indo para o inferno. Mão morta, em caso de morte do chefe da família, os familiares teriam de pagar uma taxa para poder permanecer no feudo. Caso contrário, eles seriam expulsos. Pronto, e aí a gente encerra essa atividade, esse assunto.